Pois é. Fala aí, pessoalzinho do YouTube, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma interferência nossa, mais um conteúdo nosso falando aí do Brasil Mostra Sua Cara, né? Dessa playlist Brasil Mostra Sua Cara. Dessa vez a gente vai repercutir um vídeo. Você sabe que a gente demora muito para encontrar inspirações, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil mostra a sua cara, inspirações, gente que se mantém ativo, gente que se mantém reativo, lutando de alguma forma para que o Brasil retome o seu lugar no cenário internacional, retome o seu lugar no tempo e no espaço, retome o ritmo de crescimento. E é muito difícil a gente encontrar uma fonte de informação que de fato seja coerente, que seja uma fonte de informação que nos traga segurança, que seja embasada em fatos, não em fake news, que seja embasada em números reais. E eu acho que eu encontrei essa fonte. Que é o professor Cláudio Branchieri. O professor Cláudio Branchieri é um deputado diferente dos iguais. Um deputado diferente dos iguais. E por conta disso eu vou repercutir, eu vou passar a repercutir, eu vou passar a comentar uma série de áudios do professor Branchieri e da esposa dele, que depois eu vou falar dela. E eu escuto toda hora alguém falar: Brasil vai pro buraco, o Brasil isso, o Brasil é aquilo, o Brasil não tem salvação e a gente não sabe nunca o porquê que não tem salvação e a gente fica inquieto tentando encontrar uma fonte de inspiração e caramba, velho, eu vou repercutir com vocês aqui um vídeo do professor Branchieri para ver se vocês vão concordar comigo, tá bom? Vamos discutir, é um vídeo curtinho, onde ele explica, baseado em fatos, baseado em números, a real situação do Brasil e já está ali no momento dele contrapondo um outro cidadão. Vamos ver esse vídeo do professor Branchieri, que eu acho que é mais interessante. Eu vou parando, vou comentando à medida que seja necessário, tá bom? Em vez de botar o ministro da Fazenda para conduzir. Nós aqui já fomos governo, o país se desenvolveu como nunca nos governos do PT. O senhor é economista e sabe melhor do que eu. O deputado Jefferson Fernandes, o período conhecido como Milagre Brasileiro, teve crescimento de 14% no ano. O senhor sabe como é que é conhecido o período do Milagre Brasileiro dentro da academia? A economia em marcha forçada. O Milagre Economia em marcha forçada. Alguém dirige aí? Eu sei que da minha audiência aí muita gente dirige carro de passeio, dirige ônibus, dirige caminhão. Então, sabe quando você está esticando a marcha, o giro tá lá em cima, o carro tá gritando, você sente que ele não vai mais para lugar nenhum. Então, isso é uma marcha forçada. Quando você vai, cada marcha tem um ciclo de virada, cada marcha tem um ciclo que você vai lá e passa, né? Se você está dirigindo um carro automático, você percebe muito bem que o carro vai dar. E se você esticar muito uma determinada marcha de um carro automático, ele nem fica ali, ele vai passando a marcha e fim de papo. Então, economia em marcha forçada é quando você está puxando ao máximo. E essa história do milagre brasileiro, vamos ver o que o professor explica. brasileiro se deu no meio da crise do petróleo. O governo militar deveria ter puxado o freio de mão, ele não o fez, ele acelerou o carro. A dívida externa saiu de 6 bi, parou em 82 bi. O Brasil entrou em recessão. Nós pegamos uma crise da dívida e hiperinflação causada por essa economia em marcha forçada. E nós demoramos anos para poder nos reerguer. Esse é o problema quando você não faz relação de causa e efeito. Então, a crise de 2016 foi provocada pelos governos do Lula, que colocou o gasto público em marcha acelerada. Gasto público em marcha acelerada.
falando aí das gestões anteriores. Vocês encontram alguma similaridade aí com o momento atual? Encontram? Conseguem enxergar alguma similaridade com o momento atual? Então, eu não gosto nem de falar o nome dessa pessoa aqui, mas olha como as coisas são, né? Em 2016 já houve uma situação parecida com essa, uma situação onde o Brasil entrou em marcha forçada por excesso de gastos. E para onde quer que você olhe, né, independente, eu não defendo esquerda, direita, nem centro, nem nada, eu defendo o Brasil e eu defendo a verdade. Então, o professor Cláudio Branchieri está falando exatamente disso. Ele está trazendo fatores históricos para colocar a gente numa sintonia com o presente. Isso já aconteceu, isso não é novidade. Gastos excedentes, gastos além do que devem ser, em vez de estar irrigando a sociedade, em vez de estar irrigando saúde, em vez de estar irrigando a educação, transporte, saúde pública, está gastando com coisas que não têm o menor sentido. E se essas coisas estivessem na mão do outro presidente que não está mais aí, se estivesse na mão do outro presidente, se estivesse na mão do Bolsonaro, aí que o negócio ia pegar feio mesmo. Vamos continuar escutando o professor Branchieri. Acreditando que aquele crescimento de 3,5%, 4% era sustentável no médio e longo prazo, o que não era, porque a taxa de investimento caiu e a desindustrialização do Brasil começou em 2004, de maneira vertiginosa, acabou com a indústria. Exatamente por conta dessa ideia megalomaníaca de que o Brasil estava no trilho. Foi isso que aconteceu. Nós ficamos 6 anos ajustando o gasto público para poder tornar esse país sustentável e agora o governo inverte para cima e cria o maior déficit primário desde 2020. Eu não sei se vocês têm noção do que é gasto primário. O governo fecha 2023 com um déficit primário de 230,5 bilhões. Pessoal, tem noção de quanto é? Que número é esse? 230,5 bilhões, o maior déficit primário desde 2020. Déficit primário é aquela conta que o país faz internamente com os seus gastos. O que eu vou falar, pessoal? Dá vontade de encostar a cabeça aqui e chorar. É isso que dá vontade de fazer, pôr a cabeça aqui e chorar. Então, quando o professor Branchieri traz essa notícia, ele não está sendo negacionista, ele não está sendo pessimista, ele não está sendo bolsonarista, ele não está sendo lulista, ele está sendo só o quê? Cidadão. Repito, cidadão. Você sabe o que é ser cidadão? Vai pesquisar. O fato é que essas coisas acontecem na mão de um camarada. Eu vou fazer o quê? Até aqui a imagem quer sumir, o fundo quer cortar ele. Então, o que eu vou fazer, cara? O que eu posso fazer se a realidade dos fatos é essa? Se o camarada que está aí na terceira gestão, se somar a gestão de Dilma, são 4 gestões, consegue colocar o país num número desse. Então, deplorável, tá? Não tem outra coisa da gente dizer, só isso aqui. Deplorável. 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 Não é? E às vezes eu acho que isso aqui tá batendo em mim, cara. Isso aqui parece, quando eu vou no supermercado, quando eu vou fazer uma compra, quando eu vou fazer coisa, eu sinto que esse negócio tá batendo em mim, tá me judiando, tá me cacetando. Eu vou lá buscar 1 quilo de batata, 1 quilo de cebola, 1 quilo de carne. Cadê a picanha que te prometeram? Não tem como, não tem como. Então toda vez que eu vou fazer uma compra, toda vez que eu vou pôr gasolina no meu carro, toda vez que eu vou fazer alguma coisa... que eu tô comprando alguma coisa, eu sinto esse negócio batendo em mim. Esse negócio bate em mim toda hora. Toda hora ele bate em mim. Ele bate em mim por quê? Ele bate em mim porque ele tá aí, porque ele tá no poder, porque ele pode bater.
E a culpa de quem é? De quem pôs ele lá de novo, né? De quem pôs ele lá de novo, de quem colocou ele lá, de quem permitiu que isso estivesse acontecendo. Então, 230,5 bilhões. Então, quando a gente fala, quando o professor Cláudio Brachieri fala que o Brasil de fato está indo para o buraco, é porque está. E de quem é a responsabilidade? Sua, de você que não sabe o que de fato significa isso, que não sabe o que de fato foi você ter feito isso. Fica brincando. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou fiz aquilo. Fica brincando que você vai ver o que vai acontecer. Na pandemia. Vocês vão fazer os mesmos erros e vão conduzir o Brasil para o mesmo buraco, porque não é sustentável. É sustentável. E não é sustentável porque o gasto é maior do que qualquer dona de casa. Qualquer dona de casa entende que se o gasto é maior do que o que entra, do que o salário da família, do que o recurso da família, isso não é sustentável. Qualquer dona de casa vai entender isso. E por que tu não entende? Acorda, Brasil. Acorda, brasileiro. Acorda, você que não sabe o valor que tem, que você não sabe o que você faz com o teu voto, acorda. Acorda, porque a corda arrebenta nas tuas costas. Beleza? Fala, Marcelão! Sem nenhuma vontade de ser feliz, mas o fato é esse. Eu vou pôr aqui para escutar o vídeo do professor de novo, sem eu interromper os comentários. Ou não precisa? Precisa não, né? Ou precisa? Vou pôr. Em vez de botar um ministro da Fazenda para conduzir a economia, nós botamos um coletor de impostos. Nós aqui já fomos governo, o país se desenvolveu como nunca nos governos do PT. O senhor é economista e sabe melhor do que eu. O deputado Jefferson Fernandes, o período conhecido como Milagre Brasileiro, teve um crescimento de 14% no ano. O senhor sabe como é que é conhecido o período do Milagre Brasileiro dentro da academia? A economia em marcha forçada. O Milagre Brasileiro se deu no meio da crise do petróleo. O governo militar deveria ter puxado o freio de mão, ele não o fez, ele acelerou o carro. A dívida externa saiu de 6 bi, parou em 82 bi. O Brasil entrou em recessão. Nós pegamos uma crise da dívida e hiperinflação causada por essa economia em marcha forçada. E nós demoramos anos para poder nos reerguer. Esse é o problema quando você não faz relação de causa e efeito. Então, a crise de 2016 foi provocada pelos governos do Lula, que colocou o gasto público em marcha acelerada, acreditando que aquele crescimento de 3,5%, 4% era sustentável no médio e longo prazo, o que não era, porque a taxa de investimento caiu e a desindustrialização do Brasil começou em 2004, de maneira vertiginosa, acabou com a indústria. Exatamente por conta dessa ideia megalomaníaca de que o Brasil estava no trilho. Foi isso que aconteceu. Nós ficamos 6 anos ajustando o gasto público para poder tornar esse país sustentável. E agora o governo inverte para cima e cria o maior déficit primário desde 2020, na pandemia. Vocês vão fazer os mesmos erros e vão conduzir o Brasil para o mesmo buraco, porque não é sustentável. Sem mais comentários, um grande abraço, a gente se vê em breve. Fala, Marcelão!